Shalom, pessoal. Rabino Jax. Faz tempo que eu não recebo uma boa pergunta no Pergunte ao Rabino, e hoje eu recebi uma. Então vou compartilhar com vocês. A pergunta primeiro era uma questão um pouco larga sobre o status de uma criança em relação à conversão. Especificamente, perguntando sobre adoção, também sobre o caso quando os pais se convertem. Então, vamos começar. Primeiro, a identidade judaica, ela é transmitida dos pais para a criança. É uma coisa muito curiosa, porque na Bíblia, claramente, se teu pai era judeu, você era judeu. Por isso que quando nós vemos as linhagens, diz fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano. Cadê a mãe? Imagino que tinha uma mãe, né? Mas a linhagem era transmitida pelo pai. Aí acontece alguma coisa que muda. O que foi? Com a destruição do templo e a invasão dos romanos, houveram tanta violência sexual contra mulheres, muitas mulheres ficaram grávidas de soldados romanos, que os rabinos mudaram. Eles mudaram dizendo, não, um judeu é filho de mãe judia. Claramente não é o que existia antes, porque, como eu já disse, tem a linhagem, tem o fato de que a sua tribo, né, Cohen, Levi ou Israel, é passado pelo pai. Mas eles mudaram. Por quê? Porque a situação era tão horrível que o mundo tinha mudado de uma maneira tão brutal que eles achavam que os rabinos decidiram que a identidade tinha que ser baseada na mãe, porque tinha todas essas mulheres, imagina, já tinha toda a desgraça do mundo. Agora estava esperando um bebê que era de algum soldado romano, possivelmente, né? E ainda o menino não ia ser judeu, ia fazer o que com esses meninos, então eles trocaram. Não, a identidade judaica é passada pela mãe. E o argumento, porque a mãe você sempre sabe quem é, o pai não. Se você pensar um pouco, quer dizer, toda mulher judia é vagabunda. Eu não sei, né? Tenho certeza que não é o que eles quiseram dizer, mas enfim, foi a melhor solução que eles acharam. 2000 anos depois, mais ou menos, o mundo claramente, de novo, parece ter mudado um pouco. E o mundo que nós vivemos tem tantos casamentos mistos, gente que se apaixona por um não-judeu, ou alguém, por exemplo, se converte e o esposo, a esposa não, né? Que o movimento reformista, faz já 40 anos, tomaram essa decisão de dizer não, a identidade judaica é passada pelo pai ou pela mãe, sempre quando a criança seja criada como judia. E ou seja criado como judia, que é um pouco complicado, porque ninguém definiu o que significa ser criado como judeu. Porém, essa é a visão reformista, a visão que eu tenho. Essa visão não é adotada por outras correntes judaicas, mas é a que eu tenho, só para explicar. Porém, hoje em dia, então, você tem duas opções. Ou você é judeu porque tua mãe é judia, você pode provar matrilineidade, ou porque você é judeu porque você sempre foi judeu, teus avós foram judeus, etc. Você é judeu, acabou. Ou, desde o ponto de vista liberal, reformista, se teu pai ou tua mãe são judeus, você é criado como judeu, com uma identidade judaica, você é judeu. Ok. O que acontece no caso de uma conversão? Bom, o caso da conversão é assim. Se, digamos, os pais se convertem, né, e um casal se converte, casa, e aí tem filhos, esses filhos vão nascer não de conversos, mas de judeus, porque não há conversos. Há judeus e não judeus. Uma vez que você se converte, você é judeu. Então, o sujeito casa, se converteu, tem filhos, filho é judeu. Supondo que ele seja ou matrilinealmente, ou criado como judeu, enfim. O que acontece? Uma pessoa se converte e já tem filhos que nasceram antes. Esses filhos são, digamos assim, criados dentro do judaísmo e tudo. A resposta geral, a minha resposta também, é que essa criança ela tem que continuar criando essa criança como judia, porém,
levá-la na mikvah, ou já se o menino ser circuncidado, etc. Porém, não fazer um grande alarde, porque essa criança já acha que é judia, então você faz uma coisa, eu diria, mais pro forma, mas sem passar por um processo de na mikvah e ter um processo de conversão, porque essa criança nasceu de pais não judeus. Na minha opinião, você usa um pouco raciocínio, um critério, né? Se for uma criança pequenininha, a mikvah acabou. Se for uma criança maior, digamos, mais de 13 anos de idade, se supõe que já tem maioridade, já tem capacidade de pensar, então você sim faz ela passar por algum tipo de conversão, de estudo, de processo de Bet Din, normalmente sem traumatizá-la, né? Sem dizer, não, você não era judeu, agora você é judeu, mas como eu fui sempre criado como judeu, por que eu não sou judeu, etc. Tá? E a mesma coisa se aplica no caso da adoção. Se uma criança é adotada, você adota um bebezinho, a única coisa que você tem que fazer é levar a criança na mikvah, ser circuncidado, né? Talvez a única diferença que eu estou tentando explicar é que quando eu faço as coisas, eu faço com menos alarde possível, porque eu acho que eu não entendo o que pode sair de positivo para uma criança você questionar a identidade, é mais pro forma, né? Você faz a circuncisão, já não está circuncidado, se for um menino, e coloca na mikvah e acabou. Então, basicamente, é isso. Judeu é filho de mãe judia, ou, na visão liberal, uma criança que tem um pai judeu, um pai ou a mãe judeu, e é criado como judeu, e crianças nascidas antes que um casal se converta, ou uma criança adotada, tem que ser convertida oficialmente, né, com uma mikvah, milá, circuncisão. Porém, eu acho que você tem que fazer com o menos possível de alarde. É isso aí. Continue mandando as perguntas. Tudo de bom, Rabino Jacques Kukerkorn. Tchau, tchau.